Meu Dante Causa, Tage, se naturalizou brasileiro. Perdi o direito à cidadania italiana? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, pessoal, antes de mais nada, é importante lembrar que a transmissão da cidadania italiana, ela ocorre no ato do nascimento. Então, você que me ouve, tá? Se você tem direito à cidadania italiana, é porque você já é italiano de nascimento, tá? No momento que você nasceu, adquiriu aqueles direitos, cortou o cordão umbilical, respirou com vida, automaticamente você se tornou um cidadão italiano. Agora, para que isso aconteça, nesse momento, tá? No momento do seu nascimento, aquele que transmite a cidadania para você, ele precisa ainda ser italiano. Vamos falar um pouquinho sobre isso para que você entenda. Então vamos lá. Vamos imaginar que um cidadão italiano emigrou para o Brasil no ano de 1880, ok? Então ele chega ao Brasil e casa e tem um filho. Esse filho nasce em 1900. Então, observe, ele emigra em 1880 para o Brasil e tem um filho em 1900. Se nessa data que nasceu esse filho, de 1900, esse italiano era italiano ainda e ele não tinha se naturalizado brasileiro, significa que no momento desse nascimento, o pai era italiano e, portanto, esse filho herda a cidadania italiana do pai. Então, esse filho que nasceu no Brasil, ele passa a ser, por direito de solo, tá? Pelo ius solis, brasileiro, porque quem nasce no Brasil é brasileiro, segundo o artigo 12 da Constituição. Brasileiros são todos aqueles que são aquelas pessoas que nascem em solo brasileiro, e italianos são todos aqueles filhos de pai ou mãe italiana. Então, se esse italiano emigra para o Brasil em 1880 e tem um filho em 1900, e esse filho nasce de um italiano, esse filho ele nasce tanto brasileiro quanto italiano. Agora, vamos imaginar a seguinte situação. Tagi, olha, essa mesma estrutura, ele emigra em 1800, mesmo exemplo, o filho nasce em 1900, só que um pouco antes, em 1895, esse homem se naturaliza brasileiro e perde a cidadania italiana, tá? Então ele perdeu a cidadania italiana em 1895 e o filho nasceu 5 anos depois. Significa dizer o seguinte, pessoal, que esse filho, ele nasceu 5 anos depois da naturalização do pai. O pai, há 5 anos atrás, ele já não era mais italiano, ele perdeu a cidadania dele. Então, quando esse filho nasceu, ele nasceu só de um pai brasileiro. O pai não era mais italiano, portanto, infelizmente, eu tenho que te dizer que houve ali a interrupção da transmissão da cidadania italiana. Agora, é importante deixar claro que muita gente às vezes confunde isso. Nesse mesmo exemplo, olha, Taj, o Dante Causa emigrou lá em 1880, né? Teve um filho, o filho dele nasceu em 1900, mas logo depois, 1902, 1905, 1910, ele se tornou brasileiro, ou seja, ele se naturalizou e aí perdeu, obviamente, a cidadania italiana. É importante lembrar que a naturalização italiana, a naturalização brasileira e a perda da cidadania italiana, ela não retroage. Significa que ele perdeu a cidadania italiana dali para frente. Se o filho dele nasceu em 1900 e ele só se naturalizou em 1905, significa que no ato que houve o nascimento do filho, ele era ainda italiano. Portanto, não houve a perda do direito ao reconhecimento. E aí gera muita dúvida, por quê? Porque quando você vai emitir a certidão de não naturalização, a famosa CNN, vai surgir ali uma certidão positiva de naturalização. Mas não significa dizer, pessoal, que você perdeu o direito. Então você tem ali uma certidão positiva de naturalização, mas com efeito negativo. Por que com efeito negativo? Porque o que vale é o momento do nascimento daquele filho. Se aquele filho nasceu e o pai ainda era italiano, pouco importa o que aconteceu depois. Se ele manteve a cidadania italiana ou se ele se naturalizou brasileiro. Pouco importa depois. O que não pode acontecer é essa naturalização vir antes do nascimento do filho, que aí sim haverá, obviamente, houve a interrupção daquele direito. Tá bom? Espero ter sido claro aí para vocês na explicação. Qualquer outra dúvida vocês podem deixar no comentário, tá? Nos comentários que a gente grava novos vídeos para auxiliar vocês. Ok? Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.